Meus irmãos, é uma alegria estar de volta, se é que podemos dizer assim. Na semana passada, o seminarista Paulo nos trouxe um ótimo estudo sobre a doutrina da justificação. Neste estudo, ele falou sobre uma doutrina, ele tocou na doutrina da união com Cristo. Como ele explicou, essa doutrina ela é importante porque ela é a base de todas as outras doutrinas da salvação. Então, ela é a base da justificação, ela é a base da adoção, ela é a base da santificação. Então nós vamos estudar um pouco mais profundamente dela hoje a partir de um texto, a partir do texto de João 17, a oração sacerdotal de Cristo. E nós vamos, nas outras semanas, estudar sobre a certeza da salvação, algumas bênçãos decorrentes dessa união com Cristo, dessa doutrina tão preciosa. Nesses dias em que nós estamos afastados, é extremamente importante nós lembrarmos que, apesar do distanciamento, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco em todos os momentos, Ele está no nosso coração. Devemos lembrar disso porque ao olharmos as circunstâncias, ao olharmos que fomos privados da presença dos irmãos e da presença especial do Senhor ali no culto, devemos lembrar que de fato o Senhor Ele não nos deixa e não nos abandona. Devemos trazer isso à nossa memória para que tenhamos esperança, como nos diz o profeta Jeremias. Então, vamos orar ao nosso Deus para iniciar o nosso estudo. Senhor eterno, nós te damos graça pela tua palavra, que é viva e eficaz, e que fala ao nosso coração. Nos abençoa, Senhor, para que essa doutrina da união com Cristo venha a ser não apenas uma informação, mas que venha até o nosso coração para nos dar consolo, para nos dar conforto, para nos exortar, Senhor, nesses dias. Nos abençoa, ó Pai, e ilumina-nos com o Teu Espírito Santo. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como eu disse, vamos abrir em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, versos 20 a verso 26. Verso 20 ao verso 26. Assim diz a palavra de Deus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Mesmo eu tendo nascido na capital, em Natal, eu recebi uma grande influência da minha família do interior da Paraíba, né? Alguns irmãos da nossa igreja de Felipe Camarão são do interior da Paraíba e é uma parte da família que me influencia muito de fato. Isso é percebido na forma de falar e em vários outros costumes que pela proximidade eu acabei assimilando. E um dos costumes que eu me lembro é que a minha avó paterna, Dona Regina, que já faleceu, ela, sempre que nós a víamos, nós tínhamos que pedir a bênção, seja na entrada, seja na saída. Se nós passássemos por ela e nós não pedíssemos a bênção, ela perguntava se a gente não tinha avó. Um dia, meus irmãos, em janeiro de 2014, sem perceber, pela última vez eu pedi a bênção à minha avó. Pela última vez ela pegou a minha mão e pediu que o Senhor me abençoasse. O que vemos aqui em João capítulo 17 é a última oração de Cristo antes da sua partida, antes da sua ida até o Getsêmani. Cristo está pela última vez antes da sua morte, rogando as bênçãos do Senhor sobre os seus discípulos ali em oração. Estamos, portanto, no último capítulo dos discursos de despedida de Cristo, a sua famosa
oração sacerdotal, que se divide em 3 partes, do verso 1 ao verso 5. Cristo ora pelo seu ministério. Do verso 6 até o verso 19, Cristo ora pelos discípulos que estavam ali com ele. E esta é a terceira parte da oração sacerdotal, chamada por Matthew Henry de oração intercessória. Ele fala aqui diretamente pelos seguidores que estavam por vir. Ele falou por mim, falou por você, ele falou pela igreja que estava para se formar. Logo depois dessa oração, no capítulo 18, Jesus ele vai se dirigir ao Getsêmani, onde ele vai passar pelos momentos de aflição e de agonia, onde ele seria entregue por Judas para ser preso, torturado e então crucificado. Inclusive, uma das exposições que nós temos aqui no nosso canal é sobre João capítulo 18. Então, se você não viu, está convidado a ver esta exposição. João Calvino, o reformador, ele nos diz que esta oração de Cristo, ela é um porto seguro e quem se refugia nela está salvo do naufrágio. Pois é como se Cristo tivesse solenemente jurado que dedicaria o seu cuidado e diligência à nossa própria salvação. O tema da união com Cristo, meus irmãos, ele está em toda esta oração. No verso 6, no verso 9, no verso 11, no verso 18. Sempre tendo origem na relação da Trindade e sendo refletida no relacionamento de Cristo e a Igreja. A doutrina da união com Cristo, como nos diz John Murray, é a verdade central de toda a doutrina da salvação. Nos mostra que, unidos a Cristo, nós estamos unidos também uns aos outros. João, ele vai ressaltar esta questão da união no seu evangelho. Nós devemos nos lembrar que a igreja que estava surgindo ali, ela viria a ter várias diferenças, viria a ter diferenças étnicas, como por exemplo entre judeus e gregos, viria a ter diferenças sociais, como entre escravos e senhores, e era necessário que essas diferenças, que o muro que separava essas pessoas fosse completamente derrubado, e que elas percebessem que elas são uma só em Cristo. Anthony Huckman, um estudioso sobre essa doutrina da salvação, autor de um livro chamado Salvos pela Graça, ele vai dizer que é apenas por causa da nossa predeterminada união com Cristo, desde antes da criação do mundo, que todas as bênçãos da salvação finalmente chegaram a nós. Essa união com Cristo nos faz um só com Ele, nos faz um só com os nossos irmãos, e ela chegou até nós, e a partir dela nós recebemos as bênçãos da salvação. Por causa disso, meus irmãos, nós vamos meditar sobre as bênçãos da união com Cristo. Nós vemos que essa união com Cristo, ela é uma união para a propagação, para a edificação da igreja, seja em número, seja espiritualmente. A palavra de Deus, ela sempre foi estabelecida como essencial no relacionamento de Deus com a sua criação. E vemos aqui que ela é colocada como instrumento de formação da igreja, quando ele diz: aqueles que vierem a crer por intermédio, ou seja, através da sua palavra. Deus criou o universo inteiro pela sua palavra, como está em Gênesis capítulo 1, verso 3. A principal diferença entre Deus e os outros deuses é que ele se revela aos homens de forma clara e compreensível. Ele se revela através da criação, como nós sabemos, está lá no Salmo 19, mas ele se revela especialmente de forma clara e compreensível através da sua palavra. Deus falou claramente com Adão, Deus falou claramente com Moisés, ele falou pelos profetas e pelos apóstolos. E aqui Cristo nos mostra que não são apenas os discípulos que andaram com ele ali, mas cada um de nós, todos os que viríamos à conversão por meio da palavra. Como nos diz John Frame, quando encontramos a palavra de Deus, encontramos Deus. Quando encontramos Deus, encontramos a palavra. Não podemos encontrar Deus sem a palavra, ou a palavra sem Deus. A palavra de Deus e a sua presença pessoal são coisas inseparáveis. O fato do Senhor falar o diferencia claramente dos ídolos, como está no Salmo 115. Assim nos diz o Salmo 115, que isso diferencia o Senhor claramente dos ídolos. Diz assim: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, os seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles,
todos os que fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então veja que o fato do Senhor falar é maravilhoso, não somente pelo fato de que o Senhor fala conosco, mas pelo fato de que Ele também fala por nós. Jesus Cristo, sendo Deus, fala ao Pai por nós, porque Ele é nosso mediador, Ele é o Deus homem. E porque estamos nele, nós temos então acesso ao Pai. É impossível que tenhamos isto se não formos trazidos a Deus através da sua própria palavra. E a finalidade do rogo de Cristo é que a sua igreja, que cresce pela sua palavra, seja uma. Não uma unidade qualquer como um país ou como uma instituição, mas o paradigma, a referência da unidade é o relacionamento entre o Deus Pai e o Deus Filho. Assim como Cristo lhes transmitiu as palavras do Pai, agora Ele lhes entrega a unidade. Ele afirma que veríamos e reconheceríamos isso, como está em João capítulo 14, verso 20, ele diz: vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Mas vemos, meus irmãos, que Jesus fala do objetivo disso em sua oração. Ele diz: é para que o mundo creia que ele foi enviado pelo Pai. No verso 8 do capítulo 17, ele diz: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Da mesma forma, os seus discípulos, transformados pela palavra e unidos em um único corpo, transmitiriam a glória de Cristo. Eles levariam a palavra que foi recebida. Deus nos deu uma mensagem, nos deu o meio e prometeu os frutos a serem colhidos de espalharmos esta mensagem. Como diz um estudioso chamado Donald Carson, os próprios cristãos foram envolvidos no amor do Pai pelo Filho, seguros, contentes e plenos, porque são amados pelo próprio Todo-Poderoso, com o mesmo amor que Ele revela ao seu Filho. A nossa união com Cristo não é algo que simplesmente nós sabemos. É algo que sabemos e vivemos. Sendo unidos com Cristo, não somente nós somos edificados, mas o nome do Senhor se faz conhecido. Assim como no Antigo Testamento, os grandes atos da salvação de Deus, a saída do Egito, a restauração do povo depois do cativeiro, ele diz que com estes atos as pessoas saberão que Ele é o Senhor. Ao nos salvar, ao se unir a nós, o Senhor se faz conhecido não somente a nós, mas às pessoas, mas se faz conhecido ao mundo. Recebemos a salvação e isto nos faz agir para a glória de Deus, para fazer o seu nome conhecido e sendo conhecido, adorado. Mas há também uma segunda bênção da união com Cristo, e é a bênção do aperfeiçoamento. A união com Cristo nos mostra também que os nossos padrões devem ser diferentes dos padrões desse século. Como comenta Calvino, a ruína da raça humana é que, tendo sido alienada de Deus, ela também está quebrada e espalhada em si mesma. Mas o Senhor nos reúne em um só corpo e nos aperfeiçoa através desta união. Nos dá absolutamente tudo. Esta união ela é mística e é uma união orgânica. Nós nos tornamos de fato um com Cristo. Por isso ele diz no Evangelho de João mesmo: eu sou a videira e vós os ramos, sem mim nada vocês poderão fazer. Por isso nós temos um aspecto muito prático aqui. Uma vez unidos a Cristo, o nosso casamento, a nossa amizade, os nossos relacionamentos devem estar baseados no nosso relacionamento com o nosso Senhor. Algo que deve aquecer o nosso coração é sabermos que isso parte da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As pessoas têm procurado na autoajuda e na psicologia coisas que só encontram em Deus, mas o Senhor nunca nos deixou desamparados. Pelo contrário, desde os tempos eternos Ele cuida de nós através da sua eleição, pois a união não se dá apenas na nossa conversão, mas como aponta Matthew Henry, essa união vem em Cristo na eternidade pela eleição, na história passada pela redenção, na crucificação de Cristo, e no futuro pela glorificação, quando Cristo retornar. Isso é chamado de aspecto tríplice, ou aspecto triplo da união com Cristo.
A união com Cristo, meus irmãos, ela é recebida na regeneração, quando o Senhor nos chama por sua palavra e pelo o seu Espírito nos transforma, e ali na nossa história nós somos unidos a Cristo. A partir dali, como nos disse o seminarista Paulo na semana passada, nós recebemos justificação, santificação, adoção. E a nossa santificação tem um caráter pontual e também tem um caráter progressivo. Já somos santificados, já somos separados do mundo, mas a cada dia nós somos mais santificados pelo caráter de Cristo, sendo formado em nós através do Espírito. Esse aperfeiçoamento dos santos de Cristo revela a glória dele. Devemos nos lembrar que Jesus nos confere, por meio do seu Espírito Santo, a capacidade para glorificá-lo em nossas vidas e no mundo. Não apenas os crentes, não apenas os cristãos reconhecem isso, mas o mundo vê esta glória. Isso nos lembra o texto de Deuteronômio capítulo 4, quando Deus diz que ao seguir os seus mandamentos, o povo seria reconhecido como sábio e inteligente e mais chegado ao seu Deus do que todos os outros povos são chegados aos seus deuses. Em tempos de turbulência ética e de inversão moral, muitos de nós temos desistido e nos amoldado com o mundo. Infelizmente, muitos lares cristãos no seu íntimo não são diferentes de lares que não são cristãos. Muitas vezes nos acostumamos a não ler a Escritura, a não orar ao nosso Deus, a não ser quando nós estamos nas nossas reuniões. Esse é o verdadeiro e o perigoso mundanismo. Isto é, de fato, viver uma vida hipócrita, uma vida de fingimento. Devemos, portanto, lutar contra esta secularização, contra esse processo de nos conformarmos a este século, de nos tornarmos como o mundo é. Esta luta faz parte da nossa caminhada. Contudo, meus irmãos, é uma luta cheia de esperança, porque Cristo nos diz que já venceu o mundo e que por isso deveríamos ter bom ânimo. A terceira bênção da união com Cristo, meus irmãos, é o amor. Vemos a partir do verso 24 que é o amor que move esta união. O amor do Senhor se faz presente em nós, o mesmo amor com que o Pai amou o seu Filho. E é só nesse amor que nós conhecemos a Deus. Como diz Huckman, só poderemos crescer e amadurecer em amor, conhecimento e unidade, à medida em que nos identificamos mais e mais com Cristo. O que é o oposto do mundo? Veja o verso 25. O mundo não te conheceu, e a menos que o próprio Cristo se revele, o mundo não conhece. Jaz em trevas, assim foi conosco. Estávamos cegos em nossos pecados, estávamos surdos em nossos pecados, e o Senhor se revelou amorosamente a nós. Como é triste ver pessoas maduras desapontadas com a própria vida. Como é triste ver jovens cheios de saúde e de vigor, muitas vezes afogados em ansiedade e em depressão. Como é duro ver que a morte e o inferno se abatem sobre a vida das pessoas. Contudo, meus irmãos, há algo que enche o nosso coração de alegria e de esperança. É isso que nós vemos no verso 26. Ele diz: eu ainda farei conhecer. Cristo mostra a misericórdia, expondo que o seu caminho ainda está aberto, expondo que existem ainda pessoas que vão correr até Ele. Isso nos lembra o texto de Isaías, que diz: vinde, comprai e comei, sem vinho e sem preço. O Senhor nos chama, Ele diz que nós devemos invocá-lo, devemos buscá-lo. Isso nos mostra que Cristo se compadece das pessoas que não o conhecem, como está em Mateus capítulo 9, vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Que misericórdia maravilhosa é essa que se revela a nós? Pois mesmo sendo quem somos, fazendo o que fazemos, pensando aquilo que pensamos, Ele ainda nos faz conhecê-lo. Ele nos abençoou com seu amor presente, com seu amor verdadeiro. O seu relacionamento mexe com o âmago do nosso ser, como disse um teólogo, revolvendo o nosso coração como um arado revolve a terra prestes a ser plantada. Porque Ele, de fato, por amor ao seu santo nome, nos tira de uma sepultura, como está em Ezequiel capítulo 37, verso 13,
E quando eu vos abrir as sepulturas e dela vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. Por isso, meus queridos, não podemos ceder à indiferença que aplaca muitos cristãos diante dos desafios, como se em algum momento Deus nos abandonasse, como se em algum momento Deus tivesse nos deixado de amar. Talvez o teu pecado íntimo faça você duvidar da sua salvação. Talvez as circunstâncias presentes que nós estamos rodeados por diversas crises façam você duvidar. Mas assim como o pequeno Moisés, ele não foi deixado à revelia ali naquele rio, mas o cesto foi conduzido através das correntezas até a filha de Faraó. O Senhor nos guarda das tribulações, o Senhor nos guarda das provações. Não nos tornemos então céticos, porque o Senhor nos leva até o seu propósito. Não nos tornemos indiferentes, porque o Senhor nos ama. A palavra de Deus, através do apóstolo, nos diz de forma muito assertiva: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E esta é a linguagem da união com Cristo. Nós estamos em Cristo, nós estamos com Cristo. Um exemplo que o pastor Heber Campos Júnior usa e que gosto é que para muitas pessoas a sua vida, imagine que a vida das pessoas é como uma casa, e para muitas pessoas Cristo é apenas um quarto desta casa, é apenas um lugar que as pessoas vão para lá quando precisam de algum socorro, de alguma emergência, e lá está Cristo, lá está a sua religião. Para todas as outras áreas da sua vida, elas não usam Cristo, elas não usam a sua religião. A nossa união com Cristo não coloca Jesus num quarto, ele se torna o próprio fundamento da nossa casa. Ele tem contato com todas as áreas da nossa vida para nos exortar e para nos orientar, tanto naquilo que fazemos na igreja, como para as atitudes que nós tomamos nesse período de pandemia, para não deixarmos a nossa família desamparada e agirmos com generosidade para com as famílias das outras pessoas que precisam, para nos dar o desejo de estar com Ele todos os dias, através da palavra e através da oração, para desejarmos estar com Ele no culto e nos alimentarmos espiritualmente no sacramento da ceia. Cristo, Ele é o fundamento, Cristo, Ele é a sustentação. Por isso, uma vez unidos a Ele, toda a nossa vida, tudo que nós somos é orientado em direção a Ele. Aprendamos então nas palavras de Paulo sobre a união com Cristo em Colossenses capítulo 3, que diz: se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso, se somos unidos a Cristo para o amor, tanto para com Deus como para com os nossos irmãos, devemos combater a indiferença. Já dizia um velho jargão que o contrário do amor não é o ódio, mas é a indiferença. Cristo nos disse que o amor de muitos esfriaria, e percebemos que isso está muito presente na nossa geração, que diz: devemos amar a Cristo e não a igreja. Um absurdo, como se o noivo se agradasse de quem despreza a noiva, como se Cristo se agradasse daquele que vê a igreja apenas como uma instituição de homens. Por isso é que a nossa união não é simplesmente individual, mas nós somos unidos ao corpo de Cristo, que é a igreja. Somos unidos aos nossos irmãos, fazemos parte deste organismo, servimos uns aos outros, amamos uns aos outros, exortamos uns aos outros, consolamos uns aos outros. Ainda que fazemos isso de forma imperfeita, nós bem sabemos, mas o Senhor está conosco, e é assim que o Senhor governa, é assim que o Senhor exorta, é assim que o Senhor edifica e sustenta a sua igreja. Assim como uma brasa, quando é apartada da fogueira, ela esfria e apaga. O nosso amor se esfria e apaga quando ficamos isolados da igreja. Porque as aflições chegam diversos problemas com carros, problemas financeiros, doença, chega o desestímulo e chega a frustração. Objetivos e sonhos de anos atrás parecem agora cada vez mais distantes. E a indiferença parece crescer no nosso coração como uma erva daninha. Isso me lembra uma figura que Charles Spurgeon usa. Ele diz assim: a gratidão, ela é algo que precisa ser cultivado
no nosso coração, precisa ser cuidado no nosso coração como uma flor. Mas a ingratidão, ela é como uma erva daninha, ela é como um mato. Ninguém precisa plantar mato no seu quintal, ele cresce naturalmente. Então, nós precisamos cuidar do jardim do nosso coração para que ele esteja cheio de gratidão e de contentamento com o Senhor. Porque se nós não fizermos isso, o mato da ingratidão, do descontentamento e da indiferença vão tomar conta da nossa vida. Por isso, nesses dias, apesar do distanciamento, não se isole da igreja, não se isole do seu irmão. Procure saber como ele está, ore com ele e por ele. Que o Senhor nos ensine a sermos mais solidários e mais atenciosos, mais generosos com os nossos companheiros de caminhada. Porque em Cristo, meus irmãos, nós somos um. A união com Cristo, ela quebra a indiferença, quebra a incerteza, nos faz conhecer a Deus, que nos vivifica e que nos dá esperança. Eu acredito que todos, se não a maioria, já viu, pelo menos pela TV, um bombeiro resgatando alguém que estava muitos dias em um buraco, e aquela pessoa que estava ali presa, ela fica enfraquecida. Então, o bombeiro, ele não chega ali e grita, saia daí, você precisa sair daí. Ele também não joga uma corda e diz assim, pegue a corda e suba sozinho, porque ele sabe que a pessoa está sem forças. Ele vai até aquela pessoa e tira ela daquele buraco. Jesus, da mesma forma, ele não nos viu no poço da nossa incredulidade e gritou até nós lá de cima, crê em mim, saia daí. Ele não jogou uma corda e disse, suba, que eu estou aqui em cima. Ele sabe da nossa debilidade, ele sabe da nossa fraqueza, ele sabe que nós, ainda com a corda, nós não conseguimos sair. Ele mesmo desceu até o fundo do poço e conosco, unido a nós, com a força dos seus braços, nos trouxe até a luz, nos salvou desta situação. E assim, unidos com Cristo, unidos com Cristo, que podemos declarar com a certeza ardente que o apóstolo Paulo nos ensina que nem a morte, que nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente e do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A minha avó, meus queridos, deixou muitas saudades e, por mais que eu a ame, não é possível tê-la novamente. Só posso lembrar das suas palavras abençoadoras para comigo. Diferente de Cristo, pois como nos ensina Anthony Huckman, Cristo não só morreu por nós na cruz do Calvário há muitos anos, ele também vive no nosso coração para sempre. Que certeza maravilhosa. Vamos orar novamente, meus irmãos, encerrando esse momento de estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça pela verdade da Tua Palavra, pela verdade de que o Senhor não nos deixa sozinhos e que mesmo neste distanciamento social, o Senhor está conosco, está no nosso coração. O Senhor fala conosco através da Sua Palavra, nós falamos com o Senhor através da oração. O Senhor nos consola com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos abençoa, Senhor, para que possamos, através da Tua Palavra, através do Teu Espírito, sermos confortados e exortados nesses dias. Nós ainda te pedimos, Senhor, que abençoe os governantes, dê sabedoria, que o Senhor afaste aqueles que têm motivos espúrios, ó Senhor, e que o Senhor promova aqueles que querem fazer o bem. Senhor, protege os profissionais, as pessoas que precisam sair de casa todos os dias, que estão nos serviços essenciais, as pessoas que precisam, ó Pai, sair e se expor a este vírus. Principalmente, Senhor, aquelas pessoas que trabalham na área da saúde, que estão cuidando dessas pessoas que estão com esse vírus, que já tem ceifado a vida de muitas pessoas, Senhor. Te pedimos também pelas famílias enlutadas, pelas pessoas que nós conhecemos, como por exemplo Sandra, a esposa do pastor Hipólito, que foi levada nesses dias, não por causa do vírus, mas que morreu nesses dias. Também o presbítero Homero, tantas outras pessoas, ó Pai, que nós sabemos, que nós temos notícia que foram levadas nesses dias e existe a dificuldade de que por causa da pandemia as pessoas não podem ter um velório com todos os seus familiares ali para dizer adeus, e sem dúvida nenhuma isso
Isso torna tudo ainda mais triste, Senhor. Tem misericórdia, conforta essas pessoas, lhes dá consolo, Senhor. Pai, nós te pedimos sabedoria e clareza para lidar com este momento, Senhor. Nos ajuda, Senhor, com a tua mão, ilumina o nosso espírito. E principalmente, ó Pai, nos dá a esperança e a certeza de que o Senhor está unido a nós, não apenas de forma como a informação que nós temos, mas que o Senhor de fato está conosco, está no nosso coração, está conosco no nosso dia a dia, ó Pai. Nos abençoa, Senhor, para que nós não venhamos nos esquecer disso, mas que nós tenhamos um coração aquecido por essa verdade, ó Pai. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, chegamos ao fim de mais um estudo. Os irmãos estão convidados e autorizados a ver os outros vídeos, se não viram, a compartilhar esses vídeos para abençoar a vida de outras pessoas de alguma forma. No próximo estudo, se Deus quiser, nós vamos estudar acerca da doutrina da certeza da salvação, que nós veremos que é também uma consequência dessa união com Cristo. Então que o Senhor os abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.